Buenos dias. Hello, my friend. Hello. Como How estamos? are you? Very good. Aí, como é que tá a cena? Linda, maravilhosa, já vou assistir hoje e vou chorar, né? Não. Como que não, Felipe? Como que você tá fazendo isso comigo? Você tá querendo machucar o meu coração, cara? Infelizmente. Você não decorou o Mas eu texto? já sei. Não. Felipe, eu vou te bater. Sim, eu sei por alto. Mas Eu vou te bater, eu vou te bater, Felipe. Eu vou aí na tua casa, te dou uma surra. mas eu aproveito e pego o livro. Massa. Olha aí, ó. A desculpa que eu fui aí por causa do livro, mas na verdade fui só pra te bater. E o nome faz até sentido, Clube da Luta. É. Aí a gente fala que tá fazendo um exercício a partir do livro. Ah, inspirado. Mas o que que você ia me dizer? A falsa tartaruga, né? É. Esse personagem foi inspirado em um prato chamado sopa de tartaruga. Peraí, só um momento que eu tô abrindo aqui. E aí, esse prato, ele era... O prato original é chamado sopa de tartaruga, que usava partes da tartaruga e era considerado como um prato luxuoso ou de delicadeza. E o prato da falsa tartaruga foi um prato que era conhecido na era vitoriana e que usava algumas partes de tartaruga e partes de outros animais para dizer que era tudo da tartaruga. Aí ficou conhecido como esse prato. E aí é por isso que ela tem cabeça de um animal, pata de outro, e tudo mais. Nossa, Porque que viagem do foi autor, né? meio, foi meio que ele fez uma jogada sarcástica com o prato. Sim, ele fez uma crítica também a todo mundo, né? Aham. E não tem no livro, eles jogam o jogo de cricket, Aham. a rainha e a Alice. Esse jogo foi um jogo que foi criado também na era vitoriana. E Então, eu encontrei outra versão dessa parte, né, da tartaruga, e tem umas falas mesmo um pouco diferentes da que eu te mostrei naquele dia. uhum. Só que eu não tô conseguindo abrir esse arquivo aqui. Não sei. O que eu quero te pedir é que você faça. Eu preciso para semana que vem que você esteja com o texto ok, entendeu? Sim. Pra... Aí, ó, eu descobri nesse texto aqui, nesse outro texto que eu vi, a outra versão, tem mais detalhes, assim, do modo que a tartaruga se comporta e dá para fazer uma coisa mais detalhada, sabe? Mas, Aquele outro tá bem vago, assim. Hello? tô te ouvindo aqui, meu querido. Nossa. Então, eu quero que você vai fazer uma junção, ver esse segundo texto, ver o que tem de falas interessantes, ver se incorpora no teu texto. Eu preciso que você faça isso e que você tire o final de semana para matar o texto. Pra gente fazer, porque a gente vai ter semana que vem, a partir de semana que vem, 2 semanas para apresentação. Sim. E aí tu tem que fazer um gás aí pra gente fazer esse personagem maluco, pra gente ver como é que a gente constrói ele, né? Como é que a gente constrói essa brincadeira? Como é que a gente pode tentar trazer pro agora essa crítica dessa pessoa, usar essa personagem, mas vamos pensar hoje, o que nós temos de falso hoje, né? O falso, o falso presidente. É, Ah, seria legal.
É uma junção de uma junção de todos os políticos, na verdade, nunca foram políticos. Aham. Lê o Tirar texto, uma foto como presente é fácil. lê o texto pra gente ver como é que a gente pode brincar. Só um momento, vou abrir ele aqui. Carregando. Relaxa, relaxa. Aqui, o grifo leva a Alice até a falsa tartaruga, né? Aí ela é meio assim, bem ríspida, né? Muito brava. Ela falou que vai contar a história dela, mas que o Alice e o grifo têm que ficar calado do início ao fim, caso contrário ela não vai contar. Deixa eu olhar aqui a parte que ela começa falando da escola. Aqui, ó. Eu vou ler na íntegra para perceber os detalhes que tem do modo como ela se comporta e tudo mais. Quando éramos pequenos, finalmente disse a tartaruga falsa, mas calmamente, embora ainda gemendo um pouquinho de vez em quando. Nós íamos à escola no mar. O mestre era uma velha tartaruga, costumávamos chamá-lo de Jabuti. Alice pergunta, por que vocês o chamavam de Jabuti se ele não era um? Ela responde, nós o chamávamos de Jabuti porque ele nos ensinou assim. Disse com raiva a tartaruga falsa. Realmente você é muito tola. Você deveria ter vergonha de si mesmo por perguntar uma questão tão simples, acrescentou o grifo. E ambos sentaram em silêncio e olharam para a pobre Alice, o qual sentiu pronta para afundar na terra. Por fim, o grifo disse à tartaruga falsa, continua, velha amiga. E ela continua. Sim, nós somos a escola no mar. Qualquer forma, você não deve acreditar. Eu nunca disse que não acreditei, interrompeu Alice. Você disse, replicou a tartaruga falsa. E o grifo disse, segure a língua. E a tartaruga continuou. Nós tínhamos a melhor educação. De fato, nós íamos à escola todos os dias. Eu tenho ido à escola todos os dias também, disse Alice. Você não precisa ser orgulhoso de tudo isso. Aí aqui no caso das matérias complementares, aqui falou de extras. Com extras? Perguntou a tartaruga. A tartaruga falsa com um pouco de modo inquieto. E a Alice responde sim, nós aprendemos francês e música. E lavagem, disse a tartaruga. Certamente que não, disse Alice indignada. Ah, então a sua não é realmente uma boa escola, disse a tartaruga falsa, em um tom de alívio. Agora a nossa que tinha no final das contas francês, música e lavagem. Vocês não deveriam ter muito, disse Alice, vivendo no fundo do mar. Eu não poderia bancar aprender tudo isso, disse a tartaruga falsa, suspirando. Eu apenas fiz o curso regular. O que era isso? Perguntou Alice. Cambalear e entortar. É claro, para começar, a tartaruga falsa respondeu. E os diferentes campos da aritmética. Ambição, distração, enfeiamento e zombaria. Eu nunca ouvi enfeiamento. Alice se aventurou a dizer. O que é isso? O grifo levantou as duas patas em surpresa. O quê? Nunca ouvi falar em enfeiamento, exclamou. Você sabe o que é embelezamento, não é? Sim, respondeu Alice, com desconfiança. Significa fazer qualquer coisa mais bonita. Bem, então o grifo continuou. Se você não sabe o que é enfeiar, você é uma tola. Alice não se sentiu encorajada a perguntar mais nenhuma questão sobre isso, e se virou para a falsa tartaruga. E disse, o que tem mais a dizer? Bem, existia um mistério, a tartaruga falsa replicou, contando as matérias em suas patas. Mistério antigo e moderno, como marografia. Então, falando lentamente. Vou falar lentamente
com o mestre era uma velha enguia. Aqui também já mudo, lá já, na outra versão com o Bruno, que costumava vir uma vez na semana. Ele nos ensinou a falar lentamente, se esticar e desmaiar em espiral. Como isso se parece? Disse Alice. Bem, não posso te mostrar, disse a tartaruga. Sou muito rígido e o grifo nunca aprendeu. E o grifo diz, eu atendi as clássicas principais de qualquer forma. Ele era um velho caranguejo se era. Eu nunca fui até ele, disse a tartaruga. Fala com suspiro. Ela ensinava risada e tristeza, costumava dizer. Sim, ensinava mesmo, disse o grifo. Suspirando na sua vez, e ambas as criaturas esconderam os rostos em suas patas. Quantas por dia eram as lições? Perguntou Alice, com pressa para tentar mudar de assunto. 10 horas no primeiro dia, disse a tartaruga. 9 horas no segundo e assim por diante. Que plano curioso, exclamou Alice. Essa é a razão porque eles chamam lições, o grifo observou, porque eles diminuem dia após dia. Esta era uma ideia nova para Alice e ela pensou um pouco antes de fazer um novo comentário. Então, o 11º dia deve ser um feriado. Claro, disse a tartaruga falsa. E o que vocês faziam no 12º dia? Alice perguntou. E a tartaruga responde, já chega de lições. Agora, conte alguma coisa sobre jogos. Essa a parte da tartaruga. Dá pra brincar legal com o texto. Se pensar aí, porque a gente percebe que no texto tem muita crítica na questão do embate também do velho e o novo, né? E às vezes é isso, tu recebe uma informação de quem é mais velho e parece que ele não tem nem noção do que ele falava, mas é porque assim acabou, ponto. Não se questiona, né? Aquela questão da velha guarda de E a questão também, eu sou mais velho e você é mais novo e você não deve... que nem a hora que pergunta aquele professor que dizia ser um jabuti, né? Como é? Qual o bicho que ele dizia Eu não ser? tô conseguindo te ouvir direito, que tá falhando. Ótimo. Vê se tá melhor agora. Agora melhorou. Qual o bicho que era o professor? Ela fala de duas. Aqui nessa versão é da enguia e o caranguejo. O caranguejo que não era O que caranguejo, né? reclama é o caranguejo. O que não era caranguejo, né? Uhum. E aí que... Ela falou de três, na verdade. O jabuti, Jabuti. caranguejo e a enguia. Jabuti. Quando ela pergunta do jabuti, a gente percebe que a falsa taruga não questiona, né? Ele falou que era jabuti e acabou. E pronto. Porque é um questionamento do velho com o novo. Tu tem a Alice, que é a questionadora, uma nova visão de juventude, e tem o antigo olhar, que é aquele que não questiona, recebe a informação e aceita. É isso, ponto. Né? Então, como é que funciona? Acho que aí tem um jogo legal para você enfatizar esse personagem. E ir por esse caminho, entendeu? Que aí eu acho que a gente pode pegar. Perdi o áudio de novo. Oi, tá ouvindo? Agora voltou. Então tá. Eu acho que pode brincar por esse lugar, entende? Dar uma ênfase nesse lugar mais rabugento do personagem, né? Pode pegar e criar essa falsa tarô como quase um falso intelectual. Duas sacadas. Né? O falso intelectual. E brincar com isso. De repente, até se tu quiser mexer e brincar com o texto dessas matérias, criar uns nomes, uns novos nomes mais contemporâneos, mais brincando com um contexto nosso, né? Que eu acho que pode pegar e ser interessante a brincadeira, entendeu? Entendi. Porque... Sabe como surgiu essa história?
O Lewis Carroll, Lewis Carroll, ele era um matemático, professor de universidade, e já tinha publicado alguns livros. E ele sempre teve muito carinho com crianças. Aí, um certo dia, ele estava em um barco com um amigo e dois filhos pequenos do amigo. E, como ele sempre tratava muito bem as crianças, sempre se sentia muita vontade com ele. Aí, uma das crianças chegou e pediu para contar uma história muito maluca para ela. Porque lá em Londres, na época, tava meio que em voga essa coisa de história maluca. Aí ele contou a história e depois decidiu escrever e publicou. Que massa. Eu gosto muito dessa relação de como que inicia uma história, né? Mas aí, no caso, foi só essa da tartaruga ou foi o livro todo? Uhum. A tartaruga. Essa cena, no caso. Sim. Porque a Alice é uma grande metáfora, né? Dessa passagem da infância para adolescência, para fase, né, que nem tinha tanta adolescência naquela época, né? Então, como é que era essa transição, né? Que tu vê a Alice numa transição. Até os últimos filmes que foram feitos do Burton, pesa muito mais nesse lugar, né? Dessa Alice em transição. Sim. Então, O que eu percebi também de muito diferente da Alice, que é conhecida. Outra curiosidade é sobre a falsa tartaruga. Ela foi criada naquela versão da Disney, né, do desenho. Mas no final, assim, quando já estava tudo pronto, ela decidiu cortar a cena da tartaruga. Aí ela chegou até a passar em alguns comerciais e tudo mais, mas não ficou reconhecida, né, porque não apareceu no filme. E a maioria das pessoas tem conhecimento da Alice pelo filme. e aí não tem. E aí o personagem se perde, né? É. É. Eu acho que a gente poderia brincar com isso, sabe? De uma releitura dessa, porque me parece que essa falsa tartaruga é muito claro que é um toque crítico do autor para um comportamento britânico, principalmente numa época específica, criticando o hábito. Só que esse personagem também faz uma crítica ao comportamento do novo e o velho. Como a relação pedante de quem se diz sabedor de tudo e como eu me relaciono com aquele que tem curiosidade pelo saber. Só que eu não estou querendo trocar informação. Eu estou simplesmente querendo arrotar o meu status de sabedor, né? Seu áudio está falhando de novo. Melhorou? Acho melhor segurar assim rapidinho, porque tá falhando bastante. Caraca, não sei o que está acontecendo. Às vezes está bugando. O que eu falei aqui, tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Tá falhando ainda. Ai, Brasil. Não tem o que fazer, cara. Tá difícil. Quando começa a dar esses pipocos aqui. Deixa eu ver se é meu fone aqui. Continua Não. falando. Oi, 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 oi. Oi, som. Só. Tá me ouvindo? Tô. Tá, tá melhor agora? Aham. Eu tava dizendo que esse personagem da tartaruga traz esse questionamento do novo e o velho e da relação de que eu não tô querendo sanar a curiosidade do novo, mas estou simplesmente querendo arrotar o meu status de sabedor, né? Sim. Então a tartaruga é muito pedante, ela é muito egóica, né? Egocêntrica. Ela 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 quer ela é esse falso intelectual, né? E ela é uma imagem do arcaico, entendeu? Entendi. O que eu vou te pedir de tarefa é isso. Faça essa junção do que você acha que é interessante dos dois textos, bate logo esse texto, fecha logo esse texto e tira o final de semana para
matar ele. Já que amanhã nós temos o sarau. Então amanhã pela manhã a gente tem ensaio do sarau. E à tarde temos o sarau. E vai ter a galera do IECAP lá toda para assistir, né? Então vamos pensar para você pegar o final de semana e descascar esse texto. Beleza. Tá bom? Ok. Vamos tirar nossa foto aqui? Foto do dia. Vamos lá, primeira foto do dia. Hum. Pode ir? Aham. Feito, meu querido. Fechou. Amanhã, 10 horas, né? Amanhã, hoje 2 horas, se você puder estar com a gente lá na roda de conversa representando o teatro lá, vai ser ótimo. Ah, eu gostaria, mas não vai ter como hoje. Então tá, então amanhã 10 horas ensaio. Tá. Tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.